Olá, pessoal, tudo jóia? Professora Daiane Terra falando. E a gente vai começar um bloco com várias aulas de biomecânica. E vamos começar com o bloco do ombro, né, de membro superior. E esse bloco de ombro vai ser dividido em 3 partes, né? Essa é a primeira parte, onde a gente vai fazer uma revisão sobre a articulação do ombro, sobre o ligamento, cápsulas. E aí, o segundo bloco, a gente vai falar sobre os movimentos e os músculos da escápula torácica. E a terceira parte, a gente vai falar sobre músculos e movimentos da glena humeral. Então, começando um pouquinho a falar sobre o complexo do ombro. Por que é um complexo? É um complexo porque não é um grupo, não é uma articulação, não é um conjunto, né, formado por apenas uma única articulação. Na verdade, são 4 articulações que compreendem o complexo do ombro. Então, a articulação glenohumeral, né, a articulação do ombro propriamente dita, é essa daqui, ó, formada pela cabeça do húmero e a cavidade glenoide que fica na escápula, é considerada uma das articulações mais móveis de todo o corpo. Por quê? Por causa da pouca estabilidade que essa articulação oferece. Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem estabilizadores estáticos e estabilizadores dinâmicos. Os estabilizadores estáticos é formada por estruturas ósseas, que no caso da articulação do ombro, da glena humeral quase não tem, porque a cavidade glenoide ela é muito rasa, tá? Não é compatível com a cabeça do húmero. A gente tem a cápsula articular, deixa eu pegar aqui uma foto da cápsula articular, e os ligamentos, que no caso do ombro a gente tem um ligamento chamado glenohumeral, que ele é considerado um ligamento capsular, porque ele está colado na cápsula articular, certo? E além desses, né, desses estabilizadores, que são estruturas ósseas, cápsula articular, ligamento, no caso do ombro a gente ainda tem uma estrutura chamada lábio glenoideu, ou labrum glenoideu, que esse labro ele garante estabilidade sim no ombro, só que ele é um tecido fibrocartilaginoso, ou seja, não é estrutura óssea. Então, a estabilidade gerada por ele não comparando com a articulação do quadril, por exemplo, que a gente tem um acetábulo, a cabeça do fêmur se encaixa perfeita na fossa do acetábulo, garantindo uma boa estabilidade articular. O lábio glenoideu, ele aumenta essa concavidade da cavidade glenoide, gerando uma pressão negativa, como se fosse uma pressão de sucção, garantindo a cabeça do húmero dentro da cavidade glenoide. Esses são os estabilizadores estáticos que eu acabei de falar, né? A cápsula articular, os ligamentos e o lábio glenoideu, além de estruturas ósseas, que é a cavidade glenoide. Como estabilizadores dinâmicos, a gente tem os músculos, né? Que é de fato onde a fisioterapia irá atuar. Então, voltando a falar um pouquinho das articulações desse complexo, além da articulação glenohumeral, a gente tem mais 3 articulações, que é a articulação escápulo-torácica, formada pela escápula e o tórax, né? É considerada uma articulação falsa, porque não ocorre a ligação, o contato direto da escápula com o gradil costal, né? A gente tem um músculo que passa aqui nessa região, chamado serrátil anterior. Outra articulação que a gente tem é essa daqui, chamada articulação externo-clavicular, que é a união do externo, do manubro aqui do externo com a clavícula, e a articulação acrômio-clavicular, formada pelo acrômio e a clavícula. Então, 4 articulações, vamos ver todas novamente. A gente tem aqui essa foto que eu gosto muito dela, é uma vista superior. A gente vê aqui a articulação externo-clavicular, a articulação acrômio-clavicular, a articulação escápulo-torácica, né, formada aqui pelo escápulo e a tórax, e a glena humeral, que nessa foto não é possível ver. Uma outra coisa muito legal que a gente consegue ver nessa foto é que a escápula, ela é posterior e a clavícula, ela é anterior. Então, a gente vê aqui a união do esqueleto axial com o esqueleto apendicular, chamado de cintura escapular. Então, a cintura escapular é formada pela clavícula, que é essa daqui, e pela escápula, tá?
e vai unir o esqueleto apendicular, que é os bracinhos, do esqueleto axial, que é o tórax. Tudo bem? Fazendo a revisão dessa escápula, né, das estruturas anatômicas da escápula, a gente pode citar aqui o ângulo superior da escápula, tem um músculo muito legal que se insere nele aqui chamado elevador da escápula. O ângulo inferior da escápula, tem um outro músculo que se insere aí chamado de redondo maior, né, músculo redondo maior, que a gente vai falar dele mais lá na frente. Temos uma margem, essa margem aqui, ela está colada na coluna vertebral. Colada, quando eu falo colada, é próxima da coluna vertebral, então a gente chama de margem vertebral ou margem medial. E essa outra margem aqui está mais distante da coluna vertebral, então a gente chama de margem axilar ou mesmo margem lateral, tá? Então, uma coisa legal de se falar aqui da escápula é que na região posterior da escápula a gente tem uma espinha, chamada espinha da escápula, que na região anterior a gente não visualiza essa espinha da escápula. Então, se a gente pudesse olhar para essa escápula e perguntar se ela é direita ou se ela é esquerda, é só a gente ver que isso aqui é posterior. Se isso aqui é posterior, eu sei que essa escápula ela é esquerda. Como eu sempre falo em sala de aula, mulheres têm dificuldade em direita e esquerda, né? Então, as meninas não se assustem se não tiverem conseguido dizer se ela é direita ou se ela é esquerda. Então, além da espinha da escápula, a gente tem essa região aqui chamada de acrômio. A acrômio é posterior, enquanto que esse outro osso que está aqui na frente, ó, que é o processo coracoide, ele é anterior. Processo coracoide, acrômio. E aqui na lateral, a gente tem a cavidade glenoide, onde a cabeça do húmero se encaixa perfeitamente aqui, ó. Cavidade glenoide, uma estrutura bem rasa. A clavícula, a gente tem duas margens, duas porções, uma porção external, né, ou medial, que está se articulando com o externo, e uma porção acromial ou lateral, que está se articulando com o acrômio, que são as estruturas palpáveis, que a gente vai ver em sala de aula, tá? E aí tem as bolsas sinoviais ou bursas, tá? Função da bursa é proteger o atrito entre os tendões e as estruturas ósseas. Então, essa bursa, quando inflama, a gente chama de bursite. O tendão, quando inflama, a gente chama de tendinite. Esse tendão aqui, vocês estão vendo esse músculo aqui, se chama supraespinhoso. O supraespinhoso, perceba que ele passa embaixo do acrômio e se insere no tubérculo maior do húmero. Então, é a fonte frequente de inflamação essa região aqui por causa do atrito do tubérculo maior do húmero no acrômio, principalmente durante os movimentos de flexão e de abdução do ombro, tá? Aqui, bem legal, a gente consegue ver a cavidade articular. Toda a articulação sinovial tem um espaço chamado de cavidade articular, né? E tem essa estrutura aqui, ó, que é cápsula articular, mas nessa região específica a gente chama de recesso axilar. O recesso axilar, vou mostrar aqui em outra foto. O recesso axilar, ele é muito importante porque durante o movimento de abdução, ele fica bem tenso. Durante o movimento de adução, ele fica frouxo aqui nessa região, né? Então, o indivíduo que tem, por exemplo, capsulite adesiva, tem uma inflamação desse recesso axilar e ele meio que fica preso, quando impossibilitando a abdução de ombro, né? Chamado popularmente como ombro congelado. Nessa figura, a gente ainda consegue ver, ó, a cavidade articular, a cartilagem articular revestindo a cabeça do húmero e a cavidade glenoide. A gente tem aqui também, ó, o músculo que eu falei chamado supraespinhoso, o acrômio, supraespinhoso se articulando aqui no tubérculo maior do húmero. Tem uma outra figura que eu quero mostrar para vocês, essa daqui, ó. Olha a cavidade glenoide, como ela é incompatível com a cabeça do húmero, né? Isso é o que dá bastante instabilidade na articulação glenohumeral, né? Então, você tirar o braço do lugar, né? Fazer uma frouxidão, ocorre uma frouxidão tanto capsular quanto ligamentar dessas estruturas. Por que é fácil tirar o braço do lugar? Porque a estrutura óssea de estabilidade quase não tem, né? Tem um tecido fibrocartilaginoso aqui que aumenta um pouquinho, né? Para garantir que esse braço não fique tão móvel, tá?
Muito bem. Então, aqui, ó, durante os movimentos de abdução, ocorre o atrito do tubérculo maior do úmero no acrômio, né, comprometendo tanto o bulsa quanto esse músculo aqui, chamado músculo supraespinhoso. Mas numa síndrome do impacto do ombro, não apenas o supraespinhoso é comprometido. Muitas vezes, o cabo longo do bíceps é comprometido. O músculo supraespinhoso, o músculo infraespinhoso, o músculo subescapular. Então, os músculos do manguito rotador, eles muito provavelmente são comprometidos, né, dependendo do mecanismo de lesão.